Bom, boa noite então para todos, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo de todos os momentos, abençoe-nos, que ele possa nos inspirar, que a gente se abra realmente para acolher, né, as lições, as inspirações, que sempre que a gente se volta para o Evangelho, acabam por nos visitar a mente, o coração, que a gente saia desse momento de reflexão e de bate-papo mais inspirados, mais fortalecidos, mais alegres, né, para a nossa caminhada vida afora. E para iniciar nossa reflexão sobre esse tema, alegria de viver, nós vamos lá para o Evangelho, para um momento marcante do Evangelho, um momento assim, meio triste, digamos assim, por conta da despedida de Jesus. Estamos falando da chamada Última Ceia, que está ali narrada para nós no Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16, né? Jesus vai narrando, ou melhor, João vai narrando aquele último momento de muita intimidade, de muita proximidade entre Jesus e os seus discípulos, em que o mestre vai preparando-os para as lutas, para os desafios que ele sabia estavam por vir após a sua partida. Jesus já consciente, né, daquilo que aconteceria, daquilo que ele seria chamado a testemunhar. A gente vai vendo então Jesus ao mesmo tempo que os prepara, que os fortalece, também os consolando, enfim. Então é um momento marcado ali por um certo tom de despedida. Jesus fecha esse momento da última ceia de maneira muito bela, com uma prece que está no Evangelho de João, capítulo 17. Todo ele é uma prece de Jesus pelos discípulos e não só por aqueles discípulos que ali estavam com ele. É uma prece de Jesus também para a posteridade. Jesus ora ali por todos os seus seguidores de todos os tempos, né? Rogando a Deus que os amparasse, que os fortalecesse na caminhada. Mas especificamente no capítulo 16 do Evangelho de João, nós vamos separar ali um detalhezinho, um trechozinho, em que Jesus fala com os discípulos acerca da alegria, acerca da tristeza e acerca da alegria. E é interessante que ele tenha escolhido esse momento para falar sobre a alegria mais propriamente, né? Um momento aparentemente ali marcado por tristeza, já prenunciando essa despedida. Então é interessante a gente pensar nessa escolha de Jesus, porque isso já vai nos trazer aí um novo olhar sobre a construção da alegria, o estabelecimento dessa alegria interior do ponto de vista do Evangelho, do ponto de vista das lições que Jesus nos traz. É como se Jesus já estivesse nos dando uma pista de que a alegria, ela envolve, primeiro, passar por processos, né, de desafio, aprender a lidar com processos de desafio, perda, dor, dificuldade, uma provação, ou seja, uma capacidade que a criatura desenvolve internamente de lidar com essas circunstâncias. E também a alegria nessa nova perspectiva, ela é uma alegria que vai gradativamente se desvinculando assim apenas das circunstâncias, porque geralmente na maneira em que ainda vamos vivendo, a alegria em nossa vida está muito associada a um acontecimento, a um fato, a uma conquista, alguma coisa que diga respeito às sensações aqui no mundo, alguma conquista material. Mas Jesus vai nos trazendo também uma reflexão de que a alegria mais profunda é aquela que vai encontrando outras bases, que vai fincando raízes em outros solos, né? Em outras bases que não são assim tão mutáveis, que não são assim tão sujeitas à impermanência, à transitoriedade, à constante mudança do mundo material. Então, pelo simples fato de Jesus ter escolhido falar sobre a alegria naquele contexto de aparente tristeza, de um momento difícil, ele já nos está apresentando um novo horizonte para refletirmos a alegria desse ponto de vista mais transcendente, mais eterno que o Evangelho vai nos trazer. Então, eu selecionei aqui o versículo 20 do capítulo 16 de João, em que Jesus, falando com os discípulos, diz que
eles estavam tristes, que eles haveriam de chorar, que eles haveriam de passar, né, por essas dificuldades, mas ele diz: a vossa tristeza se converterá em alegria. Então Jesus já traz um verbo interessante: converter, transmutar, transformar, porque esse é um verbo essencial para entendermos essa alegria de viver em bases mais profundas com o Cristo. Porque ela vai passar por uma habilidade, uma capacidade que se desenvolve internamente, né, psiquicamente, de transformar circunstâncias, de passar por experiências transformando e transformando-se, de transmutar, né, aquilo que parece difícil, aquilo que é doloroso, em uma lição, em um crescimento, em um desenvolvimento espiritual. O próprio Emmanuel, né, que é o benfeitor espiritual do Chico, para aqueles que talvez ainda não o conheçam, mas o próprio benfeitor Emmanuel, ele, num livro seu, né, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 93, ele traz um comentário sobre esse versículo que citávamos, João 16, 20, e falando então dessa alegria, o título da mensagem é Alegria Cristã, ele fala desse processo e dessa habilidade de transformar, transmutar dores, desafios, provas em desenvolvimento, em florescimento espiritual. E ele diz então que muitas vezes essas experiências difíceis são como adubo divino para o nosso solo ainda muito estéril, o nosso solo ainda muito carente de virtudes, de abundância, de fertilidade, que então, por mercê, né, por misericórdia divina, é levado, ou somos levados muitas vezes, a determinadas experiências que nos levam a um trabalho íntimo, né, que nos levam a uma espécie de gestação interna, para que das dores desse parto, das dores dessa gestação, a gente consiga conceber um novo ser, que é uma nova versão de nós mesmos. Aliás, é a própria comparação que Jesus faz no versículo seguinte, João 16, 21. Ele faz uma comparação com o parto. Ele diz, olha, momentos antes do parto, tem aquela aflição, aquela dor, aquela angústia, aquela incerteza. Mas depois que a criança nasce, tudo se converte em alegria. Aquela dor, ela é esquecida. Né? Toda aquela incerteza, quando a criança está ali, a mãe a vê, a contempla, a sente, aquela alegria embala, envolve, ressignifica todas as dores do parto, todas as dores e as dificuldades da gestação. Então, olha que comparação bonita que Jesus faz, né? Ele fala para os discípulos, vós chorareis, vós passareis por dificuldades, mas se permanecerdes nesse caminho, se continuarem cultivando esses valores da paciência, do bem, da oração, da confiança, da fé, da esperança, vocês vão aprender e desenvolver cada vez mais essa habilidade de converter essas dores do parto na alegria de um novo ser. Porque é isso que as provas difíceis, é isso que a impermanência do mundo visa fazer conosco, criaturas espirituais em experiência transitória na matéria. Elas visam essa impermanência fora de nós, essas mudanças tão constantes, elas visam fazer com que nos voltemos mais para dentro de nós, buscando permanência, buscando algo mais duradouro, algo mais perene. É isso o que esse jogo, essa interação entre vida interior e vida exterior, vicissitudes, dificuldades, visa nos levar. Por isso, Emmanuel, naquela mensagem que citei, ele vai comparar essas experiências a uma espécie de adubo divino que nos permite, digamos assim, ganhar em fertilidade, que vai nos auxiliando a termos mais recursos, para produzir, para florescer, para frutificar os frutos e as belezas do espírito, do ser espiritual que nós somos. Então é muito interessante a gente pensar essa abordagem que Jesus traz para a alegria num contexto aparentemente distanciado de qualquer possibilidade de alegria, porque geralmente no mundo nós ainda entendemos a alegria muito vinculada a fatos, a acontecimentos,
e ainda pouco, né, associada a uma questão que já é nossa, que já está em nós, a uma construção que está conosco, que segue conosco, ou a valores que não estão sujeitos à mudança. Por exemplo, associar a nossa alegria a esse amor divino que nos ampara, que nunca nos desamparará, que está sempre presente. Se a gente começa a enraizar a nossa alegria nisso que não muda, né, na presença do Cristo que não muda, a presença divina que não muda, nós passamos a ter uma alegria que é mais perene, né, diferentemente das alegrias do mundo que estão associadas a acontecimentos transitórios. Por isso, mais adiante, no versículo 22, Jesus fala de uma alegria que não mais nos poderá ser tomada. É essa alegria que ele veio nos ensinar a desenvolver, encontrando o reino, naturalmente, desenvolvendo o reino do qual ele fala em nós. Uma alegria que não mais poderá ser tomada, porque é associada não mais ao que recebemos ou ao que nos acontece lá fora, mas ao que somos e ao que edificamos em nós, e porque também é associada não aos valores e às circunstâncias do mundo tão passageiros, mas agora associada a esses valores eternos. A certeza do amparo divino, a certeza do amparo do Cristo, né? As possibilidades sempre presentes de servir, de ser útil, de amar, de fazer o bem. Isso nunca nos é tomado. E se a nossa alegria passa a se associar a isso, traremos ela conosco, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E para seguirmos, então, nessa reflexão sobre a alegria do ponto de vista do Evangelho, nós pulamos agora para Paulo, para o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, a epístola aos Filipenses, né? A comunidade lá de Filipos, ou Filipes, que é chamada pelos estudiosos a Carta da Alegria. A Carta aos Filipenses ela é chamada de a Carta da Alegria. Mas, mais uma vez, é interessante pensar, porque embora ela seja a Carta da Alegria, os temas que Paulo vai trabalhar na carta são temas que parecem estar em oposição à alegria, ao que geralmente a gente entende por alegria. A começar pelo fato de que, quando Paulo escreve a carta, ele está preso em Roma. Então, ele está preso em Roma, escrevendo uma carta que fala de alegria. E, inclusive, no primeiro capítulo da carta, ele fala de como aquela prisão dele e o testemunho dele na prisão contribuía para a divulgação do evangelho, porque ele, mesmo preso, injustamente preso, naturalmente, né, mesmo perseguido, ele ainda conseguia manter a alegria de servir, ainda conseguia encontrar alegria em servir ao Cristo, mesmo naquela circunstância de prisão em Roma. Então é algo que nos parece assim, né, meio difícil até de entender, mas feita essa introdução, entendendo essa abordagem que o Cristo nos traz para a alegria, como Emmanuel mesmo vai sintetizar na mensagem que citamos lá, né, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, a alegria cristã que não consta dos prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais, ou seja, todas as dificuldades podem ser convertidas em caminhos de crescimento e de júbilos crescentes do espírito que se conhece, do espírito que aprofunda a sua relação com o divino, com Deus, consigo mesmo, e que encontra as alegrias de servir, de ser útil, de amar, sempre acessíveis aonde quer que estejamos. Era essa alegria que Paulo encontrava, mesmo preso, divulgando o evangelho aos que ali estavam presos, né? Mesmo preso, enviando essas epístolas, estimulando outros corações a seguirem firmes, mesmo diante das perseguições, mesmo preso, encontrando significado naquilo, transformando aquela ocasião difícil em um instrumento, uma ocasião que o permitia exemplificar ainda mais a doação de si mesmo, exemplificar ainda mais, né, o serviço aos semelhantes, a entrega, a confiança no Cristo. Por isso, Emmanuel tem uma outra mensagem, mais uma vez, do benfeitor espiritual do nosso querido Chico, uma mensagem agora no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 85, em que ele vai comentar uma fala do apóstolo Paulo que está nessa carta aos Filipenses. Lá no capítulo 4, versículo 11, Paulo vai dizer assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, essa fala de Paulo, ela sintetiza
aspectos muito importantes dessa alegria do ponto de vista do Evangelho. É uma alegria que passa por cada vez mais prescindir do supérfluo no mundo, né? É a alegria que é encontrada na simplicidade, é a alegria que é encontrada no rico, que é o que tem menos necessidades, como aprendemos, né? É mais rico o que tem menos necessidades, porque quanto mais multiplicamos necessidades, mais aflições também multiplicamos com elas, né? Mais exigências criamos para sermos felizes e alegres, exigências muitas vezes ilusórias e supérfluas, que apenas se fazem barreiras para sermos de fato felizes. Então, há uma alegria na simplicidade, é o que Paulo está nos dizendo. E a gente vê vidas aí que nos exemplificam isso assim, né? De maneira tão clara, tão patente. Por exemplo, né, Chico Xavier. Que alegria numa vida tão simples. Uma vida que, tendo pouco de recursos materiais, era sim tão rica, porque havia encontrado a glória e a alegria maior, que é a alegria de criar a alegria. É a alegria de partilhar a alegria, de criar a felicidade, de levar o consolo, de espalhar fé e esperança. Essa é uma riqueza que a gente pode multiplicar ao infinito, uma vez que a entendemos e que a buscamos. Então, é a alegria da simplicidade. Era uma vida simples materialmente, mas profundamente rica, porque havia encontrado essa grandeza, essa riqueza da simplicidade e do serviço. Então, essa fala de Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho, por um lado, ela nos fala disso, dessa alegria que passa por apegar-se menos àquilo que é do mundo, aquilo que é passageiro, né? As coisas que nós temos no mundo, os recursos, os cargos, o dinheiro, o corpo, enfim, isso tudo tem a sua razão de ser, tem o seu valor. Mas quando o que é aqui do mundo passa a ser o centro da nossa vida, então muitas vezes nos perdemos. Quando eles deixam de ser meios, instrumentos e passam a ser os objetivos centrais do nosso coração, é como prender o coração e, portanto, a nossa felicidade, a nossa paz, ao que é passageiro. Então, que felicidade, que paz, que equilíbrio, que alegria serão essas, assim, tão presas, né, e tão vinculadas ao que é passageiro e ao que é transitório. Por outro lado, se vinculamos o nosso coração ao que é perene, assim também, tudo que brotar do coração, tudo que for cultivado no coração terá mais perenidade, né, terá mais durabilidade. Então, esse é um aspecto que a gente entende dessa frase de Paulo. Mas um outro aspecto é: aprendi a contentar-me com o que tenho. E a gente fica a pensar o que de fato temos. Qual é de fato a fonte mais essencial e legítima do nosso contentamento? O que temos ou o que detemos? Porque tudo que aqui na terra, por ora, detemos, um dia deixaremos, inclusive o corpo, né? Inclusive os cargos, inclusive o prestígio, inclusive a fortuna. Se a nossa alegria estiver associada única e exclusivamente a isso, amanhã poderemos perder isso. E então nossa alegria com isso partirá também. Mas se a nossa alegria passa a estar associada com o que temos, e o que nós temos? Aquilo que não mais perdemos, aquilo que é nosso daqui para frente. O que, portanto? Sabedoria, conhecimento, virtudes, valores internos, né? Construções internas, a capacidade de amar, de servir, de fazer o bem. Isso é o que, no fundo, nós temos, porque onde quer que estejamos, estará sempre conosco. Estaremos sempre habilitados a multiplicar. Então, a fonte primordial de contentamento de Paulo, que o fazia estar alegre, mesmo na circunstância de uma prisão, era aquilo que ele já trazia com ele, a sua bagagem, que ele levava, inclusive, para a prisão, e que ele levaria depois mesmo, quando martirizado. Então, olha que sabedoria que o apóstolo aqui nos traz. Cada vez mais enraizar a nossa alegria no solo, de fato, do espírito que somos, né? Cada vez mais estabelecer e consolidar a nossa alegria sobre essas bases duradouras, não apenas sobre a areia movediça do mundo. Então, comentando essa fala do apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 85, em determinado momento ele diz assim, né, a respeito dessa carta, né? Quando o apóstolo escreveu essa confissão,
a carta aos Filipenses, estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões, nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. Então, imaginemos o quadro. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Então, cedendo de si próprio, mesmo nessa circunstância, ele recebia mais e mais para seguir doando. Porque essa é a grande dinâmica que o Cristo nos ensina. Em tentando prender, em nos fechando em nós mesmos e pensando apenas em nós, a alegria e a felicidade nos escapam. Mas em cedendo de nós e em compartilhando, eis então que nos enriquecemos. É o que Jesus nos dirá. Quem quiser guardar a sua vida, perdê-la. Mas quem perdê-la por amor ao Evangelho, encontrá-la. Ou seja, a grande dinâmica da vida, que é a dinâmica da natureza. O Sol ilumina e sustenta todo o sistema solar, consumindo a si mesmo. A vela ilumina o cômodo escuro, né? Traz luz, traz esperança, traz discernimento, traz clareza, consumindo a si mesma. São esses os que, de fato, né, se enriquecem, enriquecem a vida, os que se consomem, os que dão de si para iluminar, para alegrar, para consolar outras vidas. Por isso, o apóstolo Paulo, mais uma vez nessa carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 17, ele vai dizer assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e a serviço da vossa fé, folgo e me regozijo, ou seja, me alegro com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, mesmo com aquele sacrifício pelo qual ele passava, ele se sentia alegre por meio daquela circunstância, ressignificando-a, convertendo-a em instrumento de aprendizado e de serviço a Jesus. Ele se alegrava em poder ser útil aos outros com o seu exemplo, né? E se alegrava com a alegria dos outros por estarem também apoiando ele, se felicitando com os testemunhos pelos quais ele passava, que o permitiam crescer. É mais ou menos, né, no nosso caso, não sei se todos conhecem, mas Jerônimo Mendonça foi um grande espírita, né, foi um grande divulgador de espiritismo, ele que tinha uma enfermidade bastante complicada que o mantinha acamado, ele vivia sempre numa maca, teve também cegueira, acabou ficando cego, e profundas dores ele sentia algumas vezes, a ponto de precisar colocar um peso no seu peito para ajudar a aliviar essas dores. E esse homem, que havia, né, havia chegado a essa condição ali na sua juventude, ele havia nascido, digamos assim, sem essas questões, na juventude ele passou a desenvolver essa enfermidade e também a cegueira. Mas esse homem, mesmo passando por isso, era levado pelos seus amigos numa combizinha branca, na maca, era levado para várias cidades do país, para centros espíritas, para ali, uma vez colocado na frente da plateia, na maca, cego, muitas vezes com imensas dores, poder falar sobre a alegria de viver. E era essa alegria que ele levava àqueles que o viam passando por aquele testemunho, essa alegria que também o alimentava e que o dava forças, né, para seguir, para continuar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Me alegro pela alegria que possa gerar em você pelo testemunho de fidelidade e de esperança. Então a gente percebe que, do ponto de vista do Evangelho, o que nos permite ou converter, né, experiências assim tão difíceis em instrumento de crescimento e manter a alegria de viver, de realizar, de prosseguir, mesmo em circunstâncias como essa. É justamente o mudar, né, as bases, o solo ao qual vinculamos a nossa alegria. Trazê-la mais para dentro, isto é, para aquilo que temos, para aquilo que somos, para aquilo que podemos fazer. E associá-la, vinculá-la também, não tanto à paisagem, às circunstâncias passageiras do mundo, mas aquilo que sempre vai ser, aquilo que sempre estará aí, ao alcance e à disposição. Por exemplo, o amor de Deus por nós,
a certeza da eternidade, a certeza da vida que sempre triunfa sobre a dor, sobre a morte. Essas são as bases que o Evangelho nos traz, trazendo sentido para a vida que nos permitem, assim, reconfigurar com tanta profundidade, mesmo as dores, sem perder a alegria. É algo que um grande psicólogo, particularmente, sou um grande admirador da sua obra, especialmente da sua principal obra, uma delas, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, que é um psicólogo austríaco, que fundou a logoterapia, que é a terapia baseada no sentido. Logo, né, vem do grego logos, a palavra logos, que pode ser traduzida por verbo, palavra, mas também sentido, propósito. Então, o que ele descobriu? E ele passou por experiências dificílimas. Esteve em Auschwitz, ele que era judeu, durante a Segunda Guerra, foi preso, né, foi levado para Auschwitz e viveu experiências dificílimas, e ele descreve isso no seu livro, Em Busca de Sentido. Mas ele conseguiu perceber que mesmo naquelas circunstâncias mais extremas, existiam aqueles que conseguiam ressignificar tudo aquilo, e mesmo naquela circunstância manter a esperança, manter a fé, manter a alegria, porque haviam encontrado um sentido, algo que pairava acima das circunstâncias, intocável, algo perene, algo duradouro, e a isso vinculavam a sua força de viver. E por isso conseguiam manter a alegria nessas circunstâncias. É o que o Cristo nos traz, né? Esse horizonte tão vasto, tão belo da eternidade, do amor de Deus e da sua presença, que se faz então sentido e força para a nossa existência. Viktor Frankl mesmo resumirá suas conclusões numa frase que inclusive ele parafraseia de Nietzsche. Ele diz assim, né? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Ou seja, quando a nossa vida se preenche de porquês, quando ela se preenche de fontes, de elementos, de recursos, de realidades que não estão assim sujeitas à transitoriedade, são esses os porquês que alimentam a criatura, que preenchem o seu vazio e que a fazem, que a permitem ressignificar. Como Jesus disse lá no início, a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, falar de alegria de viver do ponto de vista do Evangelho é falar dessa habilidade, dessa capacidade de transmutar, de converter, que alcançaremos sempre, cada vez mais, na medida que ampliarmos esse repositório, esse arcabouço de valores, de ideais, de metas, de propósitos, que não repousam na passageira experiência terrena, mas que repousam, sim, na eternidade gloriosa da vida imortal que o Cristo nos revelou. Esses terão sempre uma fonte inesgotável de recursos para ressignificar e superar mesmo as circunstâncias mais difíceis, até mesmo porque terão encontrado na multiplicação da própria alegria e no servir, nessa possibilidade sempre ao nosso alcance, a fonte imortal e perene da alegria. Então é isso que a gente vai aprendendo e que Guimarães Rosa resumiu muito bem, né? Ele que é um escritor que admiro profundamente, quando diz que a vida é assim, né? Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser alegre a mais no meio da alegria e ainda alegre a mais no meio da tristeza. Que Deus, então, nos abençoe a todos e que Jesus nos ensine a transmutar, a converter mesmo as experiências mais difíceis, no florescimento da alegria, da fé e da esperança.